É isso aí. E o texto de Gênesis, no capítulo 11, na Torre de Babel, na linguagem fabulosa do texto do Gênesis simples, diz a mesma coisa. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Você veja que a ênfase toda aí foi na sinergia, que essa linguagem única que se conseguiu de novo, que quando se desenvolveu aí a ciência da computação e depois a internet, o mundo voltou a ter uma linguagem só. O fenômeno de globalização não é só um fenômeno de economia de mercado. Antes de ser, é um fenômeno de comunicação humana. Isso traz um significado para você. Claro, o mundo antes da Torre de Babel era um mundo de uma linguagem única, um mundo de sinergia total. O objetivo era, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinear e habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedras e o betume de argamassa. Disseram eles: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. A gente lê isso aqui, assim, no iniciozinho da caminhada de fé, e inevitavelmente você pensa, eu pelo menos, quando comecei a ler a Escritura e bati a priori no texto da Torre de Babel, minha primeira reação, antes de ser aquela de me focar no daqui para frente não há restrições, não há limites para tudo que intentam fazer, o meu primeiro choque foi aquele da minha geração, que questionava a Torre de Babel, o dilúvio, aquela coisa toda. Era uma época de muito positivismo científico, muita ignorância em nome da ciência. Hoje você vê que esses assuntos todos não tem ninguém mais querendo conversar. Mas na época tinha isso mesmo. Só tinha isso no ambiente mais universitário. E eu pregava muito dentro da universidade. Então, parecia um boicote de Deus, a união humana, a produção humana, essa coisa toda. Sim. Depois é que você vai vendo que é um ato de graça. Essa confusão de Deus espalhando os homens pela terra, dificultando a comunicação, salvou o planeta até agora, até há pouco tempo atrás. Na hora em que a gente, não edificando uma torre, mas edificamos a Babel de comunicação, nós criamos como ele disse, o Dr. Machio, esse japonesinho que está em todas. Tem torre disso. Mas são só simbolizações, a coisa é muito mais profunda, o buraco é infinitamente mais embaixo do que nas aparências. É a rede, mano. É a rede que, com as 3 revoluções que ele disse, quânticas, da computação e da biotecnologia, isso tudo vai para um mesmo banco de dados, para os mesmos bancos, a sinergia acontece, e a linguagem é a linguagem da informática. Nesse nível, as máquinas, os sensores que leem bactérias aqui ou na China, tanto faz que língua seja. E armazena. A internet já traduz os nossos textos. Não existe mais esse limite de comunicação.
além de que o inglês virou um esperanto, a internet se tornou uma mídia, e essa mídia já está inteligente o suficiente para começar a traduzir textos em línguas que você não leia. Daqui a 3 anos tudo vai estar absolutamente vencido. E no nível científico já está vencido há muito tempo. De modo que quando olho hoje para a Torre de Babel, hoje desde há 30 e tantos anos atrás, eu só vejo graça divina, assim como no dilúvio. Se não tivesse havido o dilúvio, a humanidade já teria se desfigurado e virado outra coisa e se destruído há muito tempo. O dilúvio foi pura salvação. Os dilúvios, o dilúvio, quantos você queira que tenham havido, ou universal, ou milhares de dilúvios simultâneos, ou seja lá como for. Mas foi graça. Aqui na Torre de Babel é graça, adiando os processos. Nós estamos num outro momento, Babel, absolutamente elevado a categorias impensáveis em qualquer outra época da sociedade humana. A Babel hoje né? Somos nós, é o planeta. É a civilização humana, com tudo que a gente tem. Então a gente tem a pós-Babel em Copenhague, o pessoal saindo no pau sem entender a língua uns dos outros, e a gente tem uma pré-Babel no documentário que a gente acabou de ouvir. A consolidação e a síntese de todas as informações formando um produto inimaginável no seu resultado. Enquanto a gente via, eu fui anotando os elementos humanos que motivarão as pessoas a dizerem: oba, isso é legal. Alguns deles saíram da tua boca, enquanto a gente via. O primeiro foi: não haverá mais obesos. Maravilha. Aí você disse: aleluia. Maravilha. Chegou até a dizer: eu troco não ficar obeso por Alzheimer. Eu prefiro o Alzheimer. Eu quero morrer de Alzheimer magrinho. Quer dizer que foi o caso do Tomashio, que é o japonesinho. O pai morreu de Alzheimer, a mãe morreu de Alzheimer. Ele é um candidato quase 100% Alzheimer. É óbvio que um cara sem esperança de vida eterna... Pensou o que eu pensei, opa. Quer cura para isso a qualquer custo. Então esse é um primeiro elemento. É aquilo que eu não quero para mim, que eu não consigo arranjar uma solução para mim, e que está sendo oferecido como solução a mim. Esse é o primeiro elemento. O segundo, o elemento da necessidade. O segundo elemento é o do conforto. Nunca se criou um conforto que o homem não quisesse. Nunca. Jamais. Não vai ser a primeira vez agora. Terceiro, nunca se criou uma transcendência ao limite do homem que o homem não estendesse a mão para alcançar. Nunca. Eu não conheço... Tudo é factível, isso daí é para usar. Na história da humanidade, a humanidade renunciando a algo que ela poderia fazer. Isso mesmo. Não existe desde o Éden. Estendeu, é factível, há um mandamento: não pegue, não coma. Mas você pode morrer, igual o Mateuzinho ontem. Você quer correr o risco? Quero. É factível? A minha mão alcança, eu tenho força para arrancar, eu tenho a tecnologia para triturar, degustar, engolir e processar. Então eu pego e eu como. E sempre foi assim. Sempre será. E não há força humana nenhuma que impeça isso aí de se tornar realidade para o bem e para o mal. É óbvio que muitos Nobel da ciência serão glorificados com essas produções. A gente chega e aplaude a descoberta, aleluia. Porque a descoberta é anunciada com os seus benefícios e com os seus confortos. Nunca com as suas implicações. Que estão agregadas, porque a árvore inevitavelmente do bem e do mal. Sempre, ninguém separa essas coisas na Terra, entre os humanos. Então o cara recebe o Nobel, descobriu uma coisa maravilhosa, cura para o Alzheimer, desenvolveu uma estrela autossustentável capaz de produzir energia para cidades inteiras, sem poluição de nenhuma natureza. Qualquer outro dos avanços que estejam ali são poucos. Eu tenho documentários sobre essas visões do futuro
infinitamente mais carregado de coisas que estão nos laboratórios prontas para sair. E todas elas são produzidas anunciando um bem. Mas a pirataria está de olho. Eles mesmos sabem. Chegam a dizer, será impossível controlar, mas vale a pena o risco. É igual o Mateuzinho. Temos que tentar. Aí chega um outro e diz que cairá nas mãos erradas, cairá, mas nós temos que estar um passo à frente. Minha pergunta é, quando se esteve um passo à frente de qualquer intenção malévola na história humana? Quando? Nunca. Então. Nunca. Então os caras estão sempre achando que na geração deles será diferente. O homem jamais concebeu, até em filmes, que pudesse haver um 11 de setembro como houve, cara. E foi brincadeira, né, mano? Nossa. Brincadeira, o fogo não começou a cair do céu ainda. Tudo isso é brincadeira, a gente não viu nada. E tem perguntas. Nós não estamos nem no princípio das dores, a gente ainda está no spa da agonia, mas nem no princípio das dores. Eu teria milhares de coisas a dizer, mas eu prometi às pessoas todas que estão nos vendo que fizessem, prestassem atenção, verificassem as implicações e fizessem as suas perguntas ou as suas afirmações. Por exemplo, eu disse que não cria que o final das coisas seria um nanofinal, só porque ele não parece com os contornos estéticos do Apocalipse bíblico. De uma praga fungosa de nanorobôs replicantes comendo a terra inteira, devorando tudo, absorvendo tudo. Agora, quando eu penso nessas coisas, eu não consigo deixar de pensar em outras do Apocalipse na mesma hora, não é? Por exemplo, eu creio que algumas daqui, eu creio assim dizendo, não como uma questão de fé, como uma questão de crença no sentido de percepção particular, opinião. Isso aqui não tem nada além da minha opinião, que é só, nesse caso, especulação e ficção, nada factual. Mas eu creio na possibilidade de que todos aqueles modelos e arquétipos apresentados no livro do Apocalipse ganhem concreção muito mais concreta e não simbólica do que a gente imaginava. Porque houve um tempo, até há 20 anos atrás... Era tão fabuloso, né? Tão fabuloso que só podia ser tudo simbólico e arquetípico. Isso mesmo. Só que está se tornando o simbolismo e a arquetipia do Apocalipse estão se transformando em entes laboratoriais. São presentes, né? Todos os dias, que só continua a ler apenas simbólica e arquetipicamente, o cara é totalmente ignorante do que se está construindo de maneira factual com a cara dos simbolismos e dos arquetipismos do Apocalipse. Então, não me assustará. Voltou? Voltou tudo. Tudo, graças a Deus. Então deve ter sido um problema em outra dimensão, né? Aí, quem sabe o Elmo tá vendo e te ajudou de lá, né? Tadinho. Ô, Edivaldo. Pois bem, mas o fato é que não me admirará se a gente começar a ver manifestações de natureza completamente apocalíptica no que tange a Terra, ganhando as configurações e os contornos da rebelião da produção humana contra o homem. Assim como o efeito estufa já é o resultado da rebelião, do gemido. É um gemido, é o pré-gemido da natureza. É a natureza começando a gemer. Ela dava gemidos nos dias de Paulo. Mas os gemidos que Paulo ouvia da natureza ainda eram assim coisas que curavam com Doril, com Tilenol. E Paulo já ouviu os gemidos da natureza. E olha que o mundo, o cosmos, a natureza nos dias de Paulo, ainda estava absolutamente longe de estar sujeita à vaidade do homem como ela está agora. Era Éden ainda, né, Caio? Ainda é Éden em alguns lugares, assim, do ponto de vista do olhar. A gente aqui já sabe que não é por causa das implicações, mas o olhar dele... Ele via a partir do homem o gemido da criação, o abuso do homem sobre os animais, sobre a natureza, mas ainda era tudo brincadeira. Ainda era um presepinho, ainda era um gemido que se curava com Tilenol.
De lá para cá, mano, se Paulo acordasse, por exemplo, hoje, e assistisse esse documentário, primeiro ele não ia conseguir entender nada. A gente ia ter que ficar dias e dias explicando o processo histórico inteiro para ele chegar e dizer, meu Deus, Que é isso? vocês, essa geração, acordou no inferno e não sabe. Vocês estão aqui. E se João Batista então viesse, né? João Batista ia surtar, ia sair invadindo tudo que é loja, jogando tudo que é computador, queimando tudo. Chegou o Apocalipse. Eu sei lá o que iria acontecer na cabeça de um profeta como João Batista. Mas nós chegamos aqui no spa da angústia. Ainda não ouvimos os gritos uivantes da natureza. A gente começou a assistir os primeiros contornos, dizendo aqui eu não fico, é um tsunami para lá, a gente está aqui reunido em Copenhague discutindo que tem um desassossego na natureza, mas está longe de ser a bicha se levantando ainda. Isso é de um lado, mostra como o que o homem produz na terra afeta o todo. Como o que a gente produz no pó da terra alimenta as camadas superiores, na natureza, nos principados, nas potestades e em tudo mais. Segundo, não me admirará se muitas daquelas arquetipias e simbolismos do Apocalipse, as que são descritas como fenômenos humanos se cumprindo na terra, venham carregadas dos contornos e dos perfis da própria tecnologia do homem realizando aquele mal que se torne algo fora do seu próprio controle. Por exemplo, quando eu vejo aquela nuvem de bichos que tem cabeça de mulher, cara de leão, dentes de felinos, rabo de escorpião, não sei o que, isso e aquilo, que sai de um poço do abismo na região do Eufrates, invade toda a terra, não destrói nada verde, mas apenas fere os humanos, os que não carregam o selo do Cordeiro, que é uma coisa na mente, que é um processo mental, que é a única defesa contra isso, mas o resto da humanidade toda é ferroada e vive 5 meses de uma agonia de morte, aonde eles procuram se matar, mas não conseguem morrer, porque eles não têm mais o mecanismo da autoextinção, são forçados a viver sentindo dor. Eu olho para isso, isso tanto pode ser algo de natureza completamente espiritual invadindo a Terra, quanto isso pode ser algo de natureza de principados e potestades, ou seja, alienígena, invadindo a nossa atmosfera humana, assombrações do tipo que a gente tem falado ufológicas, mas são entes espirituais, ou isso pode ser construção e criação humana fora do controle, atingindo a gente. Tudo é possível. É uma sociedade que vai ganhar o poder literalmente de fazer estátuas falarem, que é uma imagem que João tirou de Roma, porque em Roma uma das fixações era fazer estátua falar. Não sei se você sabia disso. Não. Tanto havia mágicos e ventrílocos o tempo todo nos templos, tentando dar animação, impressão de animação aos deuses, como eles desenvolveram máquinas inteiras. Os primeiros computadores mecânicos foram criados pelos chineses e foram criados pelos gregos e depois foram criados pelos romanos. Que máquinas e que computadores eram esses? Movidos à força hidráulica e operavam mecanicamente. Mas eles tinham fixação nisso. Por exemplo, no tempo de Zeus, no grande templo de Zeus, havia mecanismos para fazer sinos tocarem, o cetro do deus se levantar e baixar, coisas as mais variadas em horários específicos, quando os sacerdotes estavam com o templo cheio e queriam dar vida à divindade, o mecanismo era disparado, porque essa era uma obsessão romana, era fazer estátuas falarem. João não estava inventando profeticamente algo quando ele disse aquilo. O olhar dele imediato era para Roma. Roma era a besta dele. Ele não tinha a menor ideia de que aquela besta iria virar uma mulinha de circo, comparado com a besta que viria ainda. Hoje nós estamos na dimensão que eu brinquei com você,
Você viu como os homens estão cavalgando as bactérias e já não os cavalos? Pois é, as bactérias estão sendo as bestas, as mulas dos homens para carregar aquelas coisinhas. Chegou a hora Nós botamos rédea nela. das pensa. bactérias trabalharem. Botamos... E a palavra diz que a gente dominaria sobre todos os seres viventes. Foram feitos um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor do que os alienígenas. Essa tecnologia alienígena que chega aí que assusta a Terra. E que tem gente que jura que ela está sofrendo retroengenharia, de que os grandes governos já tiveram acesso a algumas dessas tecnologias alienígenas que para mim não vêm do espaço sideral. A gente já viu isso aqui, eu pelo menos na minha convicção, elas são dimensionais, elas só atravessam da outra dimensão para essa, mas está aqui do lado. A retroengenharia é uma das coisas que explica o avanço tão acelerado disso aí. Porque é inegável de que da primeira vez em que se disse que os humanos tinham tido acesso a alguma coisa de outra ordem, de outra dimensão, que foi em 1947, no Novo México, de lá para cá os saltos foram gritantes. Existem inclusive pessoas dentro da comunidade científica, existem pesquisadores que trabalham naquela área secretíssima, área 51 nos Estados Unidos, que é acusada por todos de ser o lugar onde fazem retroengenharia, desse tipo de coisa, que vieram a público e disseram que trabalharam em retroengenharia dessas coisas. Só como tudo é ultra secreto, ninguém tem registro de nada, essas pessoas que trabalham lá não existem, e quando se rebelam e dizem o que está acontecendo, são taxadas de loucas. E cria-se a fábula. Acabam a vida delas, o cara não tem mais cartão de crédito, não tem mais nome, não tem mais nada, ele vira um zumbi na Terra. Está cheio de gente assim. Falam, mas são calados. Isso explicaria a velocidade com a qual esses caras estão chegando num mundo que é quase o mundo das rodas de Ezequiel, dos seres viventes. É um negócio tão fabuloso que a gente já está quase vendo a construção, não da ficção científica, mas da descrição que antes era fabulosa do profeta Ezequiel se transformar numa coisa que vai ganhando concreções no nosso cotidiano. O jovem avisou que tem 5 minutos para a gente acabar. Então uma pergunta. Não, vamos fazendo, porque me dê mais 15, por favor.